Começando então mais uma live da Ficunha Produtora. Espero que vocês tenham conseguido conferir aqui. Esse é um trechinho da música Mulheres da Guerra, clipe da música da Clarissa Ferreira, minha convidada dessa noite. A gente vai falar aqui hoje sobre criação e pesquisa em música, por isso que eu achei importante mostrar o trabalho musical da Clarissa. E ela já me chamou aqui para participar da conversa. Boa noite. Boa noite, como estás? Tudo certo, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Deixa eu só me ajeitar melhor aqui. Então, Obrigada. Clarissa, pois é, eu queria, eu sou muito curiosa, sabe? Por isso que eu resolvi fazer essas lives com entrevistas, porque eu gosto muito de saber mais sobre a trajetória das artistas, né? Uhum. E eu queria saber como é que a música entrou na tua vida, né? Porque eu sei que já tem uma trajetória que já é bem consistente, né? Pois então, eu sou natural de Bagé, né? E eu comecei lá na minha cidade, no Instituto Municipal de Belas Artes, que é tipo o conservatório, assim, da cidade. Eu já fazia balé desde os 7 anos e fui incentivada, assim, pela minha família, pelo meu pai e pela minha mãe, a fazer música, né? E aí eu escolhi o violino, tinha alguns amigos já nessa época que já tocavam, assim, e já tive interesse. Eu acho que na época também, eu sempre falo, tava super na moda a família Lima, assim, então eu olhava aqueles violinos, ficava encantada e quis fazer. E não tinha ideia nesse primeiro momento, assim, de seguir a carreira como instrumentista. Mas isso foi acontecendo, assim, na época ali do terceiro ano do colégio, na época do vestibular. Daí eu decidi fazer música, assim. Já tocava há uns 4 anos, eu entrei na faculdade bem cedo, foi com 16 anos, assim. Super Ah, bem jovem, não novinha. sabia. Não sabia muito como que ia ser, assim, não tinha muita experiência, né? E aí foi acontecendo, assim, mas o meu início foi aí, no IMBA, lá em Bagé, muito importante na minha trajetória, assim. E primeiro, então, primeiro veio a música estudando, né? E aí depois a faculdade. E quando é que começou? Quando é que tu começou a ir para os palcos tocar? Foi antes da faculdade? Foi durante? Pois então. Eu acho que sempre acompanhou, assim, é engraçado, porque lá nesse período, lá em Bagé, mesmo em poucos anos de música, assim, eu já fazia algumas gigs, assim, já tocava em casamentos, em coisas assim, né? Bem jovem ainda. E tinha orquestra lá de Bagé também que eu tocava, alguns grupos, então já essa movimentação começou cedo, assim, né? Mas isso foi acontecendo e os palcos foram mudando também, né, no decorrer, e acredito que vão mudando ainda mais, né, com o tempo, assim. E depois eu fui para Pelotas, né, que eu fiz a graduação lá na UFPEL, e aí lá eu conheci pessoas, assim, amigos que tinham envolvimento com o Centro de Tradições Gaúchas, porque até então eu não tinha contato com a cultura gaúcha e eu acabei atuando um bom tempo, assim, uns 10 anos em CTGs e em festivais nativistas, né? Que daí veio muito das minhas pesquisas, da minha produção hoje, assim, que é voltada também com um olhar mais crítico sobre esse regionalismo, né? Mas teve todos esses palcos aí nesse tempo. Também toquei na orquestra em Pelotas durante muito tempo, na orquestra do Música pela Música lá, que também foi muito importante, assim, na minha trajetória. Enfim, esses palcos, né, vão mudando, mas sempre estão presentes, assim. E aí, então, tu fez a graduação e logo em seguida tu já começou a trabalhar como pesquisadora no mestrado e no doutorado? Meio que deu uma Sim, emendada? desde a graduação eu já tinha um interesse, assim, com a pesquisa. Porque em paralelo com a música, que era o bacharelado em violino, né, que eu fiz, eu também fazia a licenciatura em História. Então tinha bastante interesse, assim, na pesquisa e ainda cada vez mais gosto, assim. E nessa época também, nessas duas graduações, além dessas duas, eu fazia todas as disciplinas de um curso que não é muito comum, assim, de ter, acho que só tem como a nível de graduação lá em Pelotas, que é o curso de Ciências Musicais, que é o curso de Ah, que pesquisa em legal. música. É. Uhum. E aí eu fazia as disciplinas de musicologia e etnomusicologia, eu fui me encantando, assim, por elas. Nessas disciplinas também eu pesquisava, já estudava música e gênero
tinha alguma disciplina de música e gênero, que daí também me abriu muito, assim, para pensar sobre essas questões, né? E comecei na graduação também a pesquisar os festivais de música nativista que eu tocava, né? E a cultura gaúcha já na graduação. E dali veio a vontade de seguir a pesquisa. E aí eu me inscrevi no mestrado, né? E fiz o mestrado aqui, em Porto Alegre, na URGS. E depois fiz o doutorado lá no Rio, na etnomusicologia. Que é essas disciplinas, assim, que influenciaram total o meu modo de pensar e a minha consciência, assim, sobre a música, sobre ser artista, enfim, né? Foi bem A tua, importante. a tua pesquisa, ela foi sobre essa questão da música regional? Sim, no mestrado e no doutorado, assim. Na graduação também, mas eu foquei mais na questão do repertório que eu estudava, que era de música latino-americana, que eu toquei no meu recital de formatura, né? Uhum. Mas aí no mestrado eu pesquisei o movimento dos festivais nativistas e com um enfoque no movimento campeiro, né? Que se chama campeiro, assim. Que é um movimento que começa ali na década de 90 para cá, que tem como um resgate, assim, de um purismo da música regional, né? Acho que muito também em contrapartida a um movimento da Tia Music, que estava crescente, né, na década de 90. E aí aconteceu esse movimento reverso também de buscar um purismo, assim, na música e isso muito forte no movimento dos festivais. E era também, curiosamente, era o pessoal que eu tocava, assim, né, nos festivais. Comecei a analisar muito de dentro, assim, né. E também eu fiz pesquisas em jornais na época, aqui no Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, aqui em Porto Alegre. E aí ali, foi uma fonte bem rica para minha pesquisa, assim, porque tinha algumas matérias que diziam claramente, assim, de como a música gaúcha recuava para se fortalecer. Então, estava indo voltando a umas raízes, assim, que daí são super questionáveis, né? Que a gente pode pensar como esses entendimentos são construídos, assim, para, em detrimento a essas legitimações mesmo, né? De espaço e tudo mais. E aí foi um momento também que eu tive que, acho que problematizar algumas questões, né? Porque enquanto a gente está tocando, tu gosta dos ambientes ali que tu está tocando, talvez não problematize tanto, mas aí na pesquisa não teve escapatória, assim, eu tive que ir a fundo, né, a pesquisar, assim, a pensar sobre essas questões e veio todas essas inquietações, assim, sobre o que essa música gaúcha representa, né? E todos os silenciamentos e as invisibilizações que estão presentes nela também. Ali eu comecei a problematizar mais essas questões e no fim do mestrado eu criei o blog, o Gauchismo Líquido, né, em 2014, que agora até vai ter já estou falando assim, né, propaganda do blog, que vai ter uma série, vai sair em seguidinha, na semana que vem vai começar uma série de podcasts. Então, ele era sempre em formato de texto e agora está num novo formato, assim. Ah, E que legal. sempre, uhum, e sempre debatendo, assim, questões da cultura gaúcha, né? Essa série de agora de podcasts o tema é construção de conhecimento de mulheres aqui no Rio Grande do Sul. E hoje, inclusive, eu entrevistei a Angélica Freitas e a Marília Cosby, duas poetas que eu admiro muito daqui do Rio Grande do Sul. Então, em breve vão estar esses podcasts aí também. Mas. Eu lembro há alguns anos, acho que foi lá por 2017, se eu não me engano, talvez, por volta disso, que deu. Que acho que. Não sei se tu foi entrevistada pela Shanna Miller, teve alguma coisa, uma interação tua com ela, Uhum, que, que eu lembro que na época eu trabalhava numa editora de livros que a gente tinha um viés meio de fazer coisas com tradicionalismo. E aí, na época, foi assim, foi um bafão mesmo, né? No meio tradicionalista, né? sim, E eu super favorável, assim, né? O dono da editora meio assustado, assim, você vê, olha o que a Shanna Miller tá falando. Eu falei, mas ela tá certa. E aquilo ali foi eu não sei se... Eu percebi que a Shanna Miller, ela foi bastante corajosa ali, porque ela foi meio sim. hostilizada, né? Isso chegou É. em ti também? Pois é, isso se sucedeu porque na época ali do blog, quando eu estava morando no Rio, eu escrevi sobre o Festival da Barranca, que é um festival que não é permitida a presença de mulheres, né? Um festival de composição,
que acontece há mais de 45 anos. É um acampamento, assim, que acontece na Páscoa e tem esse viés, assim, de ser de convidados, né? Pessoas convidam outros homens, né? Os próprios convidados. E foi um convite para eu escrever sobre, porque normalmente é meio uma tradição convidar alguma mulher para escrever sobre, assim. Teve outras mulheres que escreveram em outros anos sobre esse festival, né? E aí, nessa questão, eu fiquei pensando muito, assim, o que que eu escreveria sobre, né? E já estava me incomodando algumas questões, assim, sobre a ausência desses, né, se a gente pode dizer, um eu lírico feminino na música regional. Eu já tinha escrito sobre isso e sobre como as mulheres eram representadas na música regional também, né? De uma forma muito violenta, muitas vezes, ou objetificadas, assim, né? E aí, esse texto foi pro blog, assim, e causou um alvoroço, assim, né? Porque também o público do blog, nesse momento, também era muito as pessoas que me acompanhavam ali nos festivais e tal, então era bem esse público mesmo, né? E ainda é. E aí, uns anos depois, eu acho que uns 2 anos depois, a Shana escreveu sobre isso, assim. E aí ela citou o texto, né? E também falou, né, sobre essa questão das representações da música. E acho que também pela atuação dela, né, diretamente, assim, com esse público, foi grande, assim, né? As pessoas contras, assim, de um jeito muito agressivo, né? Foi forte, assim. Eu também, assim, respingou um pouco em mim, mas acho que não tanto como ela, assim. O blog, normalmente, quando eu tocava em algumas questões mais sensíveis, assim, era normal acontecer alguns comentários, né, não concordando e tal. Poucos desrespeitosos, assim. Eu acho que também se a gente coloca, né, a gente tá ali para discutir isso, para falar sobre essas coisas, então também é normal, né? É, Mas, eu acho que a divergência tudo bem, né? Mas é que eu acho que, em geral, é uma coisa meio que tentando desqualificar, né? É isso que eu sim, percebi, assim, pelo menos o que eu vi, tentando contrapor. é, A Shanna Miller era uma coisa, assim, que é meio que, assim, traidora do movimento, sabe? Uma isso, coisa que não pode questionar, né? é, isso é bem complicado a forma que foi, assim, eu acho que também isso impede, não é legal, não é saudável para uma discussão, né? E acho que meio que talvez isso tenha prejudicado até desse tema ir adiante, assim, eu vejo também, talvez no meio ali ainda há muito a amadurecer sobre esse tema, eu penso, assim, sabe? Dentro até do movimento das mulheres também, eu acho, assim, ainda tem muita coisa para ser, porque é um tema delicado quando se fala nisso. Algumas pessoas ainda se ofendem, né? Tipo, como se isso fosse pessoal, assim. Eu sempre gosto de falar que a gente está falando de estruturas culturais e simbólicas, assim, né? Que obviamente vão influenciar na vida cotidiana de todo mundo, né? A música tem esse poder, assim, que não dá para negar. Mas não é pessoal, né? São coisas culturais, assim, que estão aí há muito mais tempo que nós. E se nada acontecer também vão ficar muito mais tempo que nós aí, vão seguir, né? Então é muito mais amplo do que isso, né? E foi nesse contexto, assim, de tentar questionar um pouco que surgiu a música, o Manifesto Líquido? Sim, aí o manifesto eu escrevi quando estava morando no Rio, mas eu nunca achei que, na época que eu escrevi, que eu ia mostrar ele, assim, para ninguém. Foi tipo sei, não foi nada pensado, assim, projetado. Mas aí apareceu ali em 2018 um contexto, assim, acho que de um sentimento de liberdade, assim, muito influenciada porque em 2018 começou as Tubas, né? O grupo com as outras gurias. E aí, a gente estava super numa onda de tocar em determinadas questões, assim, né? E trazer isso para os shows. E também a gente se sentia, né? E se sente muito forte juntas, assim, né? Quando juntava era uma potência muito grande. Desde o primeiro show, foi super, assim. E aí eu me lembrei, bah, eu tenho aquilo lá escrito, eu já tinha publicado até há um tempo, assim, ali em 2017, eu acho, o texto, assim, mas ele nunca tinha sido musicado. E aí eu até achava que ele não poderia ser musicado, assim, pela forma dele, né? E aí, em 2018 eu já estava muito no lance de começar a compor, né?
e começar a mostrar o que eu já tinha feito, assim, de me assumir mais como compositora, muito pensando nesse em ocupar esse lugar, assim, né? Já tinha falado sobre essa ausência, então eu pensava, bom, alguém tem que começar para outros também já verem que é possível e fazerem, né? Então vamos dar-lhe. E aí comecei a estudar sobre processos criativos e comecei a experimentar, né? Também estava numa fase ampliando a minha visão assim do instrumento para o violino popular e tal, e que é uma também é uma pesquisa minha assim. E aí ali em maio, eu me lembro, maio de 2018, eu fiz essa música assim e mostrei para as gurias das tubas e acho que 2 semanas depois a gente já estava cantando ela no show assim. Então já foi, né, já foi forte assim o lançamento dela. E aí eu vinha lançar ela em setembro, né? 20 de setembro de 2018. Aí, mas é sobre, traz essas questões, né? De uma forma bem direta, assim, o manifesto é bem um manifesto mesmo, né? Fala dessas questões do patriarcado, da cultura gaúcha. E também ocorreu de a gente construir visualmente isso também com a artista Lívia Pascoal, que foi num ensaio de fotos que se gerou as imagens do stop motion, que é o clipe, assim. Então também brincar com esses símbolos, né, e problematizar isso, trazer isso de uma forma artística, assim. E também acho que tem um certo humor também nas imagens, assim, para dar uma leveza um pouco, porque o tema também é bem, é direto, né, é impactante, assim. Mas aí surgiu o manifesto, que é deu o que falar ali, mas acho que muito dentro da nossa bolha, assim, também. Eu acho que chegou, teve alguns comentários no YouTube, assim, discordantes, mas teve muito apoio, assim, tipo, pessoas que disseram, bah, eu sempre pensei isso, eu sempre, bah, eu nunca me identifiquei com a cultura gaúcha mesmo, eu não sabia por quê. Agora eu entendo. Muitas mulheres do interior também falando como sofreram, assim, na sua educação, assim, né, essas questões, e assim surgiu. E o Manifesto Líquido, ele conversa de alguma forma com a tua música mais recente, que é Mulheres da Guerra? Porque hoje eu ouvi os dois juntos, assim, na sequência, e eu disse, pá, tem alguma coisa ali, né? A gente está falando sobre processo de criação, né? Uhum. Tem dentro do teu processo de criação um meio que conversa com o outro? Sim. Eu venho desenvolvendo desde então, ali, desde 2018, esse é o que eu chamo de meu projeto artístico, assim, que é o Pampa de Vênus, também chamo de Pampa Extinta, ainda está em aberto esses nomes, assim, mas que são composições que refletem esse regionalismo de uma outra forma, né? E que usam esses símbolos musicais, assim, e os ritmos, mas com letras que já trazem outros temas, né? Que falam da degradação da pampa, da questão de gênero, né? E, e tem outras composições também que falam sobre isso, que inclusive eu estou planejando a gravação dessas músicas, desse trabalho, assim, como um todo, né? Como um disco, assim. E essa música surgiu, a Mulheres da Guerra, agora na quarentena, assim, foi uma composição em parceria com o Lucas, que é o meu namorado. E a gente também teve a vontade de lançar ela também no 20 de setembro, né, em alusão à data da Semana Farroupilha. E ela também, acho que conversou muito, assim, com algumas referências da literatura gauchesca, assim, do Tempo e o Vento, Aquelas Sete Mulheres. Para mim veio muito isso, esse sentimento, assim, na época da quarentena, né? Essa música surgiu numa passagem do ciclone aqui em Porto Alegre, que a gente ficou um dia à luz de velas, assim, sem internet, sem luz, e chovendo muito, assim, aquele vento. E aí a gente pensa, talvez a nossa distância, né, do nosso modo de vida talvez não esteja tão diferente daquelas mulheres, me veio muito isso, assim. E aí surgiu a inspiração para essa música, assim, né? Que já fala de uma outra forma, é bem diferente, acho que a linguagem e toda a questão do arranjo também, uma outra forma de falar sobre esse tema, né? Que é uma das minhas piras, assim, né? Buscar explorar sempre outras formas de falar, eu acho que a composição é isso, né?
e explorar outras formas e experimentar também, né? E esse foi todo um... Teve toda a questão de pensar no arranjo, na sonoridade que eu queria, tudo acústico, que tivesse mais a ver com esse estilo, assim, uma coisa mais antiga, talvez, né? Que remetesse ao Tempo e o Vento, como eu falei, com aquela trilha sonora maravilhosa do Tom Jobim, que foi para a primeira versão do Tempo e o Vento, me inspirou bastante também. Então, construir esse universo, assim, né? Essa foi a ideia da Mulheres da Guerra. Até a estética do clipe me remete um pouco, assim, àquela ideia da minissérie O Tempo e o Vento, né? O casarão, aquela coisa das velas. Eu acho que conversou bem mesmo, né? E eu fico pensando como é que tu trabalha na parte de composição? Tu falou, essa música foi uma parceria, né? Uhum. Como é que foi essa parceria? Quem é que fez a música? Ou fizeram tudo junto? Ou cada um fez uma parte? Como é que foi isso? Pois então, essa foi nesse dia, assim, que estava sem luz, pensando sobre tudo isso. Eu escrevi, assim. Normalmente eu escrevo coisas nos cadernos, tem um monte de coisas que fica às vezes inacabada ali, mas a gente pensa que não vai dar em nada, mas ali a gente está exercitando também, né, quando escreve. Então, vale muito a pena, assim. E aí saiu esse texto, acho que praticamente igual ao que ficou na música, assim. Eu acho que eu cortei algumas partezinhas, mas a letra saiu numa sentada, assim. O final, a final da música veio depois, né? Que muda bastante, assim, a sonoridade também da música. E aí eu pensava em algumas ideias, assim, mas não tava vindo nada quanto à melodia, assim. Aí eu fiquei enchendo o saco do Lucas, assim, pá, eu quero muito fazer essa música, vai, fala uma melodia aí, bem, tipo, enchendo mesmo. E ele começou a cantar a melodia, assim, direto do primeiro ali, a melodia que começa a música é dele, uma boa parte também. E aí a gente começou a fazer harmonia juntos, assim, e foi um processo, acho que, a gente já tinha composto algumas coisas, assim, mas não dessa forma, né? A gente fez a melodia, foi pensando na harmonia. Aí ficou uns dias sem tocar ela, ficou meio que maturando essa ideia, assim. E aí eu também, eu funciono muito sobre prazos, assim. E quando eu boto um objetivo, né? Isso me motiva um monte, assim, a fazer. Eu gosto, porque é uma coisa que ter um objetivo, um foco, assim, me motiva. E eu já tava com a ideia de lançar alguma coisa, alguma das minhas músicas, ou as outras que eu já tinha, que não lancei ainda, em setembro, assim. Porque eu acho também que se abre um espaço para esse tema, né? Na mídia, as próprias discussões, né? A gente viu bastante também as postagens sobre isso, até problematizando essa questão. Então, é um espaço que se abre para falar disso, né? E eu queria aproveitar também esse gancho, assim. E aí, a música também foi composta pensando em ser lançada, assim. Eu acho interessante, foi bem um trabalho pontual, assim, né? E aí foi surgindo e a gente gravou tudo aqui. A gente tem um home studio, que é o Estúdio Mochila, tem a página no Instagram aí também, quem quiser seguir. Que nessa quarentena a gente se engajou mais assim no estúdio também, porque é uma possibilidade de a gente conseguir, né, continuar trabalhando assim. E aí a gente se envolveu super nessa gravação, no arranjo de cordas, eu toquei os instrumentos, né? Fiz o arranjo todo escrito, assim, e toquei todas as cordas e tal. O Lucas fez a parte da gravação, né, e da mixagem. E foi tudo caseiro, assim. Acho que também isso foi legal para ver as possibilidades que a gente tinha também, né? De experimentar com as ferramentas que a gente tinha aqui. Então foi um processo bem orgânico e muito rápido, porque a gente gravou, isso é bem curioso assim de contar, a gente gravou o clipe acho que 2 semanas antes. Daí na semana anterior ao lançamento as gurias editaram. E no fim eu ia fazer algo muito experimental mesmo, eu queria fazer tipo um vídeo arte, algo bem experimental, pegar uma câmera e fazer algumas coisas com as velas, que foi a inspiração, né, desde o início, assim. Só que aí, no dia anterior, eu contatei a Elizabeth Thiel, que é a pessoa que fez o clipe junto com a Ana Vieira, para perguntar se ela podia, se ela estava livre, assim, que eu estava a fim de fazer. Já tinham marcado o dia lá no Espaço Cerco,
né, do Grupo Cerco, que é a minha grande amiga Calice Cabeda faz parte do grupo e foi a diretora cênica do clipe. E a Elizabeth podia no dia e falou: Olha, eu tô com 2 câmeras, eu posso chamar mais uma amiga para fazer junto? Eu, claro, com certeza, vamos. E aí, foi um processo que aconteceu, assim, inesperadamente e tomou uma outra proporção, ficou muito mais profissional também, com esse trabalho em equipe, né, que foi, assim. E os elementos, tudo aquilo, o lampião, as paredes, a forma, foi tudo construído na hora, não tinha um roteiro, assim. Muito do olhar e da sensibilidade das gurias, né, que arrasaram muito, assim. Eu fiquei muito impressionada. Eu vi o vídeo, a gente lançou no domingo, 20 de setembro. E eu vi o vídeo no dia anterior, no sábado. Eu não tinha visto ainda, assim. E eu fiquei muito impressionada que elas conseguiram construir uma narrativa, assim, na música, com as imagens, né? Com o que a gente tinha ali. Fiquei muito impressionada mesmo. E a gente não tinha música gravada quando a gente gravou o vídeo também. Foi muito curioso. Eu cantei e, assim, não tinha... Foi livremente, assim. Depois elas se encaram também. Teve um trabalho de edição ali forte das gurias, assim, né? Então, essas coisas que vão acontecendo, assim. E que eu acho que no fundo também tava muito isso tudo no nosso subconsciente, assim. Tava em outras camadas que a gente acessa, né? E não sabe muito como, assim. Mas estava tudo ali e no fim tu olha e parece que tá tudo como tinha Pois que é, ser. eu nunca ia imaginar que não tinha um roteiro, né? A gente sabe o quanto a importância que é ter um roteiro, né, para um clipe, né? Porque facilita muito a vida do Sim, editor, né? Que bom que deu tudo certo, que vocês estavam tão afinadas também, né? Eu acho que é, também tem a ver isso, né? De total, terem sentido qual era a tua ideia também para música, né? E também de conseguir fazer tudo isso nesse momento que a gente está vivendo, que a gente sabe que tudo é mais complicado, né? Mais total. difícil, né? Essa questão Sim, de ter um certo distanciamento das pessoas e a equipe usando aham, máscara, coisas que sim, imagino que você tem seguido, porque né, é o que precisa claro, ser feito, né? sim. E E ainda pouquíssimo tempo, assim, a gente ficou acho que no máximo 3 horas ali, também por causa disso, né, em virtude de também não ficar muito tempo juntas, assim. E entre 4 pessoas, eu, a Calize, mais a Ana e a Elizabeth, assim. E, pai, é muito impressionante ver como essas coisas acontecem, assim, né? O processo artístico é muito... tu nunca não tem controle sobre ele acontece mesmo, né? E deixar também ele, né, acontecer é muito rico também. Experimentar, né? pois é, porque na verdade o que eu tenho percebido é que eu acho que esse momento que a gente está, né, praticamente sem shows, né, desde março, né, fora poucos eventos que têm acontecido, eu acho que isso impacta diferente cada artista, né, essa Uhum. questão de criação, tem gente que eu vejo que está tentando, vou aproveitar esse momento para criar, e tem gente que não está conseguindo, e aí cada É, um tem que se respeitar também, né? total. Eu confesso assim que não, a composição está presente de alguma forma, mas não é um dos períodos mais férteis assim, com certeza não é. Foi essa música até dar um alívio, pelo menos consegui fazer uma música para não ter aquele sentimento assim e conseguir lançar, tal. Mas eu tenho focado muito no estudo mesmo, no estudo do violino e dos outros instrumentos, tenho me dedicado, porque normalmente a gente não tem esse tempo também, né? É uma loucura, era uma loucura a nossa rotina, assim, de shows e tudo. Não dava tempo de parar e estudar, assim. Mas é uma realidade muito diversa para todo mundo. Eu vejo muito, assim, minhas colegas também, compositoras, falando sobre esses bloqueios, assim. É difícil também de essa criação, né? Nos afeta também, diretamente, assim. Esse, Ah, esse... eu imagino, né? Porque na verdade é normal as pessoas. Acho que todo mundo está um pouco mais ansioso, preocupado, tem gente que está deprimida. Eu acho que não dá É, para ficar se cobrando nesse momento é, também, né? Eu acho que bom é, que tu conseguiu gravar esse clipe, mas também, se não desse, bom, ficar para, é, sei lá, para 2021, né? é, Acho que é importante também a gente pensar sobre isso, né? total. E eu sei que tu tá tem mas tu tá fazendo coisas aí nesse momento, né? Eu sei que eu vi nas tuas redes sociais que tu tá gravando um mini doc, é isso? Conta pra gente Uhum. aí. Pois é. Até sobre isso, assim, eu acho que pra mim também eu me seguro muito no meu trabalho, assim, pra não ficar mal, sabe? E nos primeiros meses foram bem difíceis,
Dá um desânimo, né? Ali pegou todo mundo muito desprevenido, assim, né? E depois eu comecei vamos reagir, vamos lá. E aí começou a acontecer um monte de coisa, assim, começou a mudar um pouco a energia das coisas, né? E aí teve esses editais também que apareceram, e esse mini doc é fruto de um que foi contemplado, que é o edital da prefeitura aqui de Porto Alegre, desse auxílio emergencial. E o projeto que eu mandei era para fazer um mini documentário sobre a música Satélites, né? Porque foi uma música que eu lancei em abril, também foi bem início da quarentena, mas a gente tinha gravado em março, no último final de semana antes de estourar, assim, a pandemia. Foi muito louco isso, assim. Na Pedra Redonda, que é um estúdio aqui na Zona Sul, com uma equipe de amigos maravilhosos, assim. E aí a gente lançou essa música e tudo. E ela ficou, né? Teve um clipe também, tá muito lindo, produzido por uma equipe gigante, assim, foi tudo muito bem pensado. E essa música tem uma questão que ela foi inspirada, assim, em algumas imagens de satélites e todo esse em pensar sobre os satélites, sobre essa visão da Terra, né? Então tinha também uma pesquisa aí por trás, assim. Normalmente também isso é uma coisa que acontece comigo, assim, tu até perguntou, né, sobre a pesquisa. No fim, acaba refletindo muito nas minhas criações, assim. Tudo tem uma historinha por trás, tem umas inquietações, assim, né? E essa música surge assim, e aí eu resolvi falar sobre isso, sobre essas imagens, sobre a questão dos satélites, né? E do que se vê nessas imagens, que acaba refletindo muito o modo de vida no planeta, assim. E a música fala disso, né? E aí o mini documentário fala sobre essas imagens, sobre os satélites, e também eu ensino a tocar ela. E fala um pouco sobre as minhas ferramentas de composição, assim. E foi gravada com a mesma equipe de Mulheres da Guerra, porque, né, como eu falei, fechou tão bem, assim, o nosso trabalho ali juntas, que quando tive essa oportunidade de fazer um outro trabalho, eu pensei, não, tem que chamar as gurias de novo, porque rolou muito, né? E foi lindo, assim, a gente gravou faz umas 2 semanas, não, faz uma semana eu acho que a gente gravou, e foi lá no Espaço Cerco também, e a Calize também faz uma participação, a gente toca a música também e faz uma performance, e eu falo sobre ela, assim. Então, o mini documentário tem 3 partes. É bem curtinho, assim, né? Tem uma parte de ensinar a tocar, a parte falando sobre essas imagens, sobre o satélite, sobre essa inspiração. E essa performance com a Calize, assim, que tem umas surpresas. Que em Ah, breve a gente vai lançar. fiquei bem curiosa. Na verdade, eu acho que esses editais, né, que estão surgindo, tem do governo do estado, tem aqui da prefeitura de Uhum. Porto Alegre, a gente sabe, quem é da área cultural sabe que tem prazos um pouco apertados, né? Assim, então, assim, Muito. tem que ter a ideia, escrever e botar em prática, se foi selecionado, tudo muito rápido, É. né? Então, eu acho que tem esse desafio, que eu acho que às vezes quem tá de fora nem sempre sabe a dificuldade que é, né? Bah, Porque, assim, olha assim, mas então, sei lá, por exemplo, a pessoa pode dizer, mas é curto, por exemplo. Sim, mas uhum. tem todo o Não, trabalho por trás disso, é. né? E tem essa dificuldade também de que nem sempre o cachê é tão generoso desses editais, né? Uhum. Tem Eu isso. acho que, né? Então, mas eu acho que de qualquer maneira, né? Que bom que existe, né? Essa lei Aldir Blanc aí tá salvando muita gente, né? Porque a É, gente sabe que tem muito artista, muito produtor, enfim, as pessoas passando dificuldade mesmo, né? total. Bah. Mas pelo menos assim, esses editais surgiram como uma coisa boa, né? E Sim, apesar de ser uma correria, né? Como você está dizendo, aí super rápido para fazer, né? sim, muito. E meio que aproveitar assim os materiais, as ideias que a gente tem já meio na manga e conseguir colocá-las em prática agora, né? O podcast também do Gauchismo Líquido foi um projeto do FAC, né? Do FAC Digital. E que também eu tenho que colocar ele até semana que vem, assim, já fiz as entrevistas, tudo, tô na parte de edição dos áudios. E também, correria, assim, né? Agenda. E fora os editais que vão abrindo, que também a gente tem que estar sempre, né, pensando no que a gente vai mandar. E eu trabalho dessa parte de produção, assim, bastante sozinha também. Então,
é uma correria, né? Além de compor, a gente tem que pensar, escrever, né? Ler os editais. A parte burocrática, nossa, esses últimos meses foi, né? Os papéis e documentos e tudo, assim, que é uma parte que às vezes fica super invisível, né? Mas é a forma que a gente consegue realizar, assim. Eu acho que tá muito um momento que nessa pandemia, né? O que que a gente teve que aprender a fazer? Nossa! Desde edição de vídeo, as próprias filmagens, assim, eu vejo a galera se virando muito, assim, e expandindo também, tem um lado bom disso, eu acho, né? Vem acrescentar. Mas é de se pensar, assim, né? Porque acaba também precarizando, assim, muitas vezes, né? E sobrecarregando muitas. É importante a gente estar atenta a isso também, né? É que eu acho, eu tava até brincando com um amigo meu essa semana que eu disse, mas as pessoas ainda ficam achando que quem trabalha com cultura não faz nada, né? Nossa! Porque mesmo os editais mais simples, eles têm essa questão da burocracia, É. né? Que ela é pesada, porque se Uhum. a gente se propõe, se a gente quer trabalhar com coisas criativas, em geral, a gente não tem um perfil que a gente gosta, tipo, não sabe lidar com essas É. burocracias, né? Eu, pelo menos assim, eu trabalho com produção, mas eu nunca pensei em trabalhar com a área de projeto justamente para fugir dessa questão de certidão negativa, disso, daquilo e tal. Mas aí, nesse momento, né, a gente não tem muita opção, né? É o que está Não. aparecendo, é o que tem, né? E eu acho que ainda assim a gente tem que ficar feliz, pelo menos esses editais são mais simplificados, né? Porque eu fico pensando num momento como esse, se não fossem mais simplificados, a gente talvez não pudesse se inscrever com essa facilidade que tem, É. né? Não, total. Eu acho que isso também é um pouco de todas as profissões, assim, estão passando por esse momento, assim, né? De ter que saber várias coisas, assim. Eu vejo as professoras, nossa, também trabalhando muito, assim. É uma fase muito atípica, né? Que, enfim, muda muito a nossa atividade, assim. Mas a questão do mercado da música, a atuação, né? Acho que aquela romantização de que a gente passa o dia inteiro tocando, nossa. Quem ainda acha isso está muito fora da realidade, assim. Porque toda a questão de pesquisar e estudar sobre marketing, sobre como divulgar o seu trabalho, e não existe uma forma, vejo raramente, de uma possibilidade de ter uma equipe que se, né, não é, seria o ideal, né, mas não é possível, né. Então, para fazer a coisa girar, a gente tem que estar ligado em todas essas etapas mesmo, né. É o jeito, assim. É que eu acho que às vezes quem não é da área e talvez não tenha esse olhar mais atento, a pessoa acha que realmente que o artista, por exemplo, que o artista só trabalha na hora do show. Ah, olha Bah. só, tava ali 1 hora e meia, olha o valor desse ingresso, né? Isso é uma coisa que eu costumo falar, assim, as pessoas É. não entendem, né? O envolvimento, quantos, às vezes, meses de ensaio. E aí, se tu não tem um estúdio caseiro, tu tem que pagar o estúdio. Uhum. E aí tem o Uber É, para ir até o estúdio de cada músico. E tem tudo, inclusive né? tendo o estúdio, nossos equipamentos, meu Deus, são super caros, né? Um investimento super grande, assim. É que envolve mesmo muito amor e dedicação, assim. A gente tem que falar mesmo disso para desmistificar muito como é isso, né? Quem sabe daí as pessoas passam a dar mais valor, assim, né? Também. Eu acho que às vezes as pessoas não fazem por mal, né? Hum. Aquela coisa de ficar pedindo ingresso de graça, né? Quando antes da É. pandemia, que era uma coisa já um clássico, assim, né? Que é o nome na lista, que todos os shows a gente sabe que as pessoas vão querer muito, assim, ó. Ela vai pagar não sei quantos reais para ir num show internacional e paga. E aí, sei lá, Hum. parcela no cartão, faz dar um jeito. Mas aí naquele show do artista local, que é um ingresso, preço super amigo, né? É, Aí sempre tenta total. conseguir de graça, né? Então eu acho que tem É. uma certa inversão de valores aí, né? Total. Eu acho que também a indústria mudou, né? A indústria da música mudou. Acho que também isso é uma. Talvez antes era possível, assim, não se envolver tanto nessas etapas, assim, né? Mas agora não tem. E a gente precisa mesmo desse apoio, desse olhar, assim, dessa comunidade para isso, para seguir, né, os trabalhos, que é tão importante, né? A gente está vendo na própria pandemia todo mundo consumindo arte, sim, como um combustível para seguir, para a saúde mental, né? Para trazer um outro olhar, talvez um olhar de esperança, assim, também, né? De continuidade.
nos ajuda tanto, então também é muito importante a Ah, consciência sobre tudo. e eu acho que agora até as pessoas estão saindo mais para a rua. Eu moro aqui na Cidade de Baixo, estou ouvindo um barulho na rua aqui que parece que já descobriram a vacina aqui no bairro. Ah, Mas, assim, mas em geral a gente tem ficado mais em casa, né? E eu acho que ficar em casa sem ouvir música, sem ver um filme, sem ver uma série, não dá, né? Então eu acho que todo mundo consome arte, né? E eu acho que total. tem um certo deslocamento, né? Assim, as pessoas gostam do produto artístico, mas existe uma parcela da população que parece que é contra os artistas, né? Aham. E aí a gente pode entrar nessa questão política aí, que é isso, né? É como se tivesse construído uma coisa assim de que os artistas são inimigos de alguma maneira. Ah, isso é tão triste, Flávio. Bah. E até os professores estão sofrendo isso, né? Que são as pessoas que ajudam a construir esse senso de cidadania, assim, nas pessoas, né? Que ensinam, todas as profissões dependem de professor. O artista está muito nesse lugar, eu acho, também de trazer uma outra sensibilidade, um outro olhar para nessa vida, né? Que cada vez está mais desligada, mais desatenta às coisas, né? E a própria vida mesmo. Muito ligada ao consumo, a entretenimento, coisas feitas para se desligar, né? Então, bah, é muito sério, assim. É bem complicado, esse momento atual, assim, né? Espero que isso passe. Eu acho que também é uma crise, um momento sensível, assim, né? Mas não é possível, né, gente? As pessoas vão ter que se ligar, não Ah, eu dá, né? espero que seja um ciclo, né? Se fala em Hum, ciclos, né? Assim, de que é. daqui a pouco, tu que é pesquisadora, tu sabe, né? Que é essa coisa assim do ciclo, de repente vamos sair desse momento, vai voltar um É. olhar um pouco menos conservador, né? Que eu acho que é isso que a gente está vivendo, né? Essa Sim. onda conservadora que daí coloca num lugar assim de menosprezo aos artistas, aos professores, à Hum, ciência. Acho que fica é, tudo a meio que ciência. junto, assim, né? Fica tudo Total. meio junto, né? Uhum. Mas eu queria voltar aqui para a gente falar um pouco mais, queria saber um pouco mais de ti, assim. A gente está falando aqui sobre criação artística, né? E eu queria saber quem são as tuas inspirações, tanto, sei lá, de arte, de pessoas que te inspiram. Hum. Ah, então. Pois é, tem muitas, muitas, muitas. Eu acho que assim, da composição, eu sou muito inspirada assim com as compositoras da nova geração, assim, brasileiras, né? Poderia citar muitas, assim, para citar algumas, a Karina Bura, a Ava Rocha, pessoas que eu vi o trabalho e me disse, nossa, eu quero fazer isso também, assim. E poetas também, né? Como eu falei, a Marília Cosby e a Angélica Freitas são duas pessoas que eu sou muito fã, assim, me inspiram muito também. Também, que mais? Ah, eu me inspiro muito, preciso falar, das minhas colegas, assim, contemporâneas aqui de Porto Alegre, assim. É uma troca muito rica e muito inspiradora. Acho que poderia citar as gurias da Pedra Redonda, a Tamires, a Paola Kirst, todas as gurias da residência do Projeto Concha, assim, que a gente conviveu bastante ano passado e acaba se influenciando muito, assim. Eu acho que também é importante olhar que essas influências que estão direto da gente, assim, muito próximas, né? E que acabam influenciando de um jeito muito positivo, de poder se olhar através delas, assim, né? E se reconhecer também como artista, assim. Também a Isabel Nogueira, que foi minha professora desde a graduação, que é uma musicista pesquisadora também me inspira muito na multiplicidade, assim, que ela pesquisa e atua em várias cenas, assim, e sempre está produzindo, também me inspiro muito. Enfim, também gosto muito de uma filósofa, a professora a Lúcia Helena Galvão, que acho que ela é de Brasília, me inspiro muito nos conhecimentos que ela compartilha, assim. Enfim, as inspirações são muitas. E não são só mulheres também, tem vários homens, né? Não, Tipo o mas Tom pode, mas Zé. pode falar, vamos aí, vamos ampliar aí, não vamos fazer esse recorte de gênero, não tem necessidade nesse momento. É, e acho que também gosto muito do Tom Zé, do Jorge Maltner, também me inspiro muito na liberdade, assim, dos dois, no compor e no Vitor Ramil, Jorge Drexler, assim, pensando, né, América Latina, assim, bem múltiplas, né,
essas referências. Depois, com certeza, eu vou lembrar, não falei, eu esqueci. Ah, mas isso é assim, né? Isso é assim, mas é que já lembrou várias pessoas Mas muito, tem, uma obra muito rica, né? E muito muita diversa. coisa. Eu acho que isso que é legal de ver o quanto a tua inspiração para tua arte, para tua criação, ela tem várias referências, né? É. Tem mais uma pessoa que eu preciso citar também, que eu tô estudando com ela, ó, meu gato. Na... Durante a quarentena, que é a Carol Panese, que é uma violinista do Rio de Janeiro, que, nossa, é muito inspiradora para mim, assim. Tanto como professora, como violinista, como tudo. O Nicolás Krasik, outro violinista maravilhoso da música popular. Todos esses aí, pá, muito Eu, eu, inspiradores. que- eu queria te perguntar, a gente já tem alguns minutinhos, eu queria te perguntar quando é que tu começou aprendendo violino mais clássico, assim, e aí tu foi migrando para o popular, como é que foi essa transição? Sim, eu fiz o bacharelado em violino, que é bem focado na música de concerto, assim, repertório, né? E não era uma questão, a criação era bem de executar o repertório canônico, assim, né? E aí, ali na época dos festivais e da música gaúcha, enfim, já começou a ampliar, assim, minha visão. Também conheci bastante, agora o outro. Conheci, ba- conheci bastante o repertório da música latino-americana, assim, que eu gosto muito, que me causou bastante identificação, assim. E nesse processo eu conheci o violino popular, né? A primeira pessoa que eu conheci foi ele, assim, que eu citei, o Nicolás Krasik, que eu vi, pô, é possível tocar música brasileira no violino, e eu amo música brasileira, sempre curti muito, assim. E aí conheci ele lá no Rio de Janeiro, fiz uma aula com ele, assim, ele me explicou outra forma de pensar, tanto tecnicamente como de ter uma visão mais ampla da música, assim, de não tocar só a melodia como o violino tradicional, assim, né? Mas de pensar a música, os ritmos, a harmonia, saber todas as camadas, né? Para conseguir improvisar. Eu sempre tive muita vontade de improvisar também e ficava, mas não sabia nem por onde começar, assim. Também teve um professor aqui em Porto Alegre, o Felipe Caran, que foi a primeira pessoa que eu estudei improvisação, assim, também, que me ampliou muito essa, essa outra possibilidade do instrumento. Isso também eu acho que me influenciou muito a vir a compor, porque daí te abre uma possibilidade que o violino tu pode fazer o que tu quiser, tu pode tocar em determinados estilos, em todos os estilos, né? E cada um vai ter a sua especificidade, assim. E eu tô nesse estudo, assim, que é infinito. Esse com certeza, não vai ter fim, assim. Agora, tô fazendo o curso de improvisação com a Carol Panese desde maio, assim, e a gente trabalha um mês a cada ritmo brasileiro, e nossa, é uma infinidade e uma complexidade também muito grande, assim. É muito, muito rico. O violino popular abre todos os caminhos, assim. E aí tem vindo a vontade, né, desde então, de estudar outros instrumentos também para influenciar, para trazer isso para o violino também, né? Tenho pesquisado bastante também de como tocar os ritmos regionais daqui do Rio Grande do Sul para o violino, assim, de como trazer eles, né? Essa é a minha... que em breve estou organizando esse material, assim. Em breve também vai rolar isso aí. Muito, muito interessante, porque eu acho que a gente tem, as pessoas têm talvez no seu imaginário dessa coisa do violino como uma coisa mais clássica, né? E eu acho que É. dá uma quebrada quando se usa, né? E eu acho que tu já conseguiu participar de várias músicas com violino de uma forma muito diferente, né? E eu acho que isso eu imagino que seja um desafio muito bom, né? De ficar estudando, de conseguir romper, porque também é uma forma, né, de se romper com a tradição. Eu acho Total. que pode fazer isso através das letras das músicas, mas também pode se fazer isso na parte instrumental, né? Total. E a música é super rica, né? E cada possibilidade de ritmos ali, tá comunicando tanto, né? Cada gênero musical também já te traz uma gama de possibilidades de comunicar, assim, eu acho muito rico para compor, para tudo, assim, né? É para expandir mesmo, assim. Que legal. Eu vou me despedindo devagarinho, assim, só porque, né, a gente sabe que depois Sim, o Instagram começa a derrubar a gente, então já quero começar te agradecendo. Dizendo que foi muito legal essa conversa, está sendo muito legal essa conversa. E só para avisar para quem está nos assistindo aqui,
que semana que vem, então, dia 30 às 10 da noite, eu vou entrevistar a Denizélia Cardoso, que é cantora e atriz. A gente vai falar Maravilhosa. sobre música, sobre a trajetória da Denizélia, e também vamos ter que falar, né, sobre luta antirracista, que na verdade a Denizélia vive isso na pele há muitos anos, né? E eu já tive a oportunidade de entrevistar a Denizélia por uma matéria que eu fiz sobre mulheres no blues. E a Eu vi. Denizélia comentou sobre o quanto o blues de Porto Alegre é branco. Então, talvez Uhum. precisemos falar sobre isso de novo, né? Ah, com Sobre certeza. o quanto tem essas questões, às vezes, mal resolvidas dentro da música, né? Daqui da nossa cidade. Mas a Denizélia tem um olhar muito, assim, generoso, eu diria, né? De que ela disse, eu me sinto muito bem cantando blues, mas tudo bem, não me ofendo com pessoas brancas cantando e tocando, e tá tudo Uhum. certo. Mas eu acho que acho que é importante, né, a gente dar aquela cutucadinha, assim, né? Eu acho que da mesma forma que tu já fez isso mais uma vez com essa questão do tradicionalismo, né? Que eu acho que talvez a gente possa agora, para fechar o assunto, assim, que eu acho que talvez tenha ficado um pouco aberto, a gente pensar sobre como a gente pode conseguir resolver essa questão, porque eu acho ainda o tradicionalismo gaúcho muito machista. Como é que tu acha que poderia ser? A gente poderia tentar lutar para que fosse um pouquinho menos machista. O que que tu acha? Hum. Ah, eu acho que começar tra- trazendo para consciência, assim, quais símbolos que a gente está, né, achando que está nos representando. Eu acho que isso é uma... E quais símbolos a gente está escolhendo para nos representar. Eu acho que essa é uma principal questão, assim, que não é uma pergunta, uma resposta dada, né? E que muitas vezes não vai ser perguntada, porque as coisas normalmente se entende, são assim e é assim que é e ponto, né? E não, a gente não problematiza isso, né? Ainda mais quando é uma coisa muito cultural e local, assim. Mas eu acho que começa por aí, né? E a gente um pouco mais observar, assim, ler também sobre isso, né? A gente vai ver nos próprios livros do Barbosa Lessa e do Paixão Cortes, mostra como tudo foi muito construído, institucionalizado. Então, a gente pode também construir outras coisas, né? Outras formas de perceber isso, assim. E acho que a principal forma da gente mudar é também pensar nas nossas ações, assim, né? No caso da música mesmo, então pensar de que forma que eu posso. Será que meu trabalho é inclusivo? Será que eu não estou só trabalhando com pessoas, com homens, quando eu vou tocar, com pessoas brancas, né? Então, nesses lugares, às vezes, que a gente tem a oportunidade de chamar pessoas, quem que a gente chama é uma coisa que aí começa a mudar, né? E também acho que mostrar, através dessas trocas, assim, sobre arte, sobre cultura, tentar englobar mais, né? Chamar mais as pessoas para essa discussão, assim. Acho que ampliar esse tema também é importante, assim. A gente abrir essa roda para começar a conversar mais sobre isso, né? Eu acho que é o único jeito, assim, da gente mudar, né? Porque, enfim, são... Ainda que possa provocar incômodo em quem se sente atingido, né? Eu acho que Sim. o E até na incômodo pode própria existir. pessoa. Porque a gente, muitas vezes, se vai se dar conta, quando problematiza essas questões, a gente vai ter que abrir mão, né? De determinados lugares. Então, tipo, vou estar fortalecendo esse rolê aqui, será? Sabe? Se tu vê que não é uma coisa que está te representando ou que não é exatamente o ideal do que tu acredita, talvez tu tenha que abrir mão mesmo e abrir um outro espaço, né? Os espaços se abrem também, se criam. Acho que esse é o grande questão. Às vezes as pessoas não problematizam porque tem medo de perder aquela gig, de perder aquele das pessoas não ficar muito aceita num determinado grupo, né? Então também saber abrir mão, assim, eu acho que faz parte da expansão, assim, do crescimento, né? E da mudança. Com certeza. E a gente tem que a gente estava falando antes assim, de quanto o presente está difícil, mas a gente tem que tentar de alguma forma construir um futuro É, que seja sim. mais, né, agradável, sabe? Não sei se é bem a palavra, mas um pouco mais promissor, né? Eu fico pensando nisso, vendo até alguns memes assim, é mais fácil acreditar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. A gente tá muito difícil pensar num futuro, assim, mas acho que a gente tem que fazer esse esforço, né, de tentar imaginar possibilidades, né, de sempre pensar numa possibilidade de um outro caminho, assim. Porque, enfim, ainda tem muita coisa para ser feita, né?
A gente precisa estar atento e forte, Isso como mesmo, e eu diz o acho que poeta. cada um com as suas armas, né? E eu acho que tem a música aí para poder se expressar e para poder tentar usar como instrumento de transformação. Eu É, acredito muito nisso mesmo, sabe? Na micropolítica, nas pequenas ações que a gente pode mobilizar, que seja uma pessoa, duas pessoas, cinco pessoas, tá bem, já tá é. legal, né? Eu acho que a gente tem que tentar Total. mudar de alguma maneira. Sim, é uma coisa que vai se multiplicando, né? É meio osmose, assim. Inclusive a Lucilena, que eu citei, a filósofa, ela fala, a melhor coisa que tu pode fazer para os outros é crescer como ser humano, que tu vai acabar influenciando os outros. Então, eu acho que é a frase para encerrar a live, assim, é uma coisa que eu penso muito também, sabe? De cada vez melhorar para também isso influenciar, expandir também para outras pessoas, assim. Acho que é por aí. Legal. Então, assim, se quiser deixar numa mensagem final os teus contatos, alguma coisa, algum projeto, já falou de alguns aí ao longo da conversa, se quiser deixar para as pessoas Sim, poderem seguir. uhum. Então, me sigam aí, né, @violino violeta, e também tem a Oficina de Compositoras, que é um projeto que eu desenvolvo desde 2018, que já está indo para a terceira edição online, e que é muito lindo, assim, é um projeto que me traz muita alegria, e que sempre participam pessoas muito especiais, assim. E vai ter uma turma nova também, para quem quiser fazer uma oficina de composição, que não precisa experiência, é aberta a todas. E vai começar uma nova turma agora em novembro, toda de forma online, um material todo preparado também para esse formato. Então, fica o convite, @oficina de compositoras. E também o nosso estúdio aqui, o Estúdio Mochila, @estúdio Mochila, que está em pleno funcionamento aqui, dando-lhe gás, também nas possibilidades, fazendo outros trabalhos para outras pessoas, também recebendo, né? Ainda não, mas já pensando nisso, nessa possibilidade. Então, e semana que vem o mini documentário Satélites também já vai estar aí no meu canal no YouTube e o podcast do Gauchismo Líquido. Então, acabar outubro com essas produções aí. Muita coisa, bem ativa durante esse momento. Bom, muito bom te ouvir, Clarissa, te conhecer melhor. Te agradeço, Obrigada. então. Então, até a Ai, próxima. Valeu. muito obrigada. Adorei também. Obrigada pelo convite. E espero que a gente se veja pessoalmente em breve. Pois é, espero também, né? Acho que não tão cedo num show das Batucas, acho que não. Não vai ser tão cedo, né? Com aquela Saudade. aglomeração toda de pessoas, mas em algum momento a gente pode se encontrar. Com Tá bem? Então, certeza. obrigada. Então tá, gente, valeu. Obrigada. Valeu.